Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. E nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês o Rura 11, um fundo do agronegócio que foi muito pedido no nosso grupo do WhatsApp. Algumas pessoas estavam em dúvida se investiriam no Rura 11, no XPCA 11, e então eu decidi sanar algumas dúvidas que as pessoas têm. E aqui primeiro eu vou fazer um vídeo sobre o Rura 11 e futuramente vou trazer um vídeo sobre o XPCA 11, dois fundos que são relacionados ao agronegócio, que têm por detrás a filosofia do próprio CRA, que são os certificados de recebíveis do agronegócio. Eu vou falar um pouco sobre as perspectivas desse fundo e nós vamos olhar o relatório gerencial, um pouco para a gente conhecer o fundo e depois eu vou abrir os números com vocês para que a gente consiga enxergar se os resultados que hoje estão sendo reportados são sustentáveis a longo prazo. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fique comigo para logo após o vídeo. Então, vamos para o vídeo. Para a gente iniciar, você pode talvez não conhecer o fundo, e não tem problema nenhum. E se você na verdade não sabe muito sobre fundos imobiliários ou até mesmo sobre fundos do agronegócio, eu vou te mostrar passo a passo como você obter informações. Eu vou te mostrar uma forma mais simples e uma forma, entre aspas, mais complexa para a gente poder alcançar a mesma informação. Bem, para que a gente possa saber como que faz isso, eu vou trazer vocês aqui para a tela para a gente chegar aqui, por exemplo, no Status Invest. Quando você chega nessa tela inicial aqui, você vai digitar nessa lupa aqui o fundo Rura 11. Ele vai aparecer aqui pra gente, vai trazer algumas informações que são importantes, como por exemplo, a questão do preço, o yield que pagou, o valor nominal pago e quanto que desvalorizou nesses últimos 12 meses, tá bom? Essas daqui são algumas informações iniciais que eu gostaria que você tivesse, apenas para que a gente consiga entender coisas que são fundamentais. Primeiro, o valor da cota, que aqui já sabemos que o Rura 11 é um fundo base 10, ou seja, ele é muito mais acessível e hoje ele está com um yield, pelo menos do passado, né, de quase 14%. Claro, você deve sempre em mente que este indicador ele representa a rentabilidade passada e não é e nem pode ser representada como uma garantia de rendimento para o futuro, porque cenários macro e microeconômicos se alteram e o rendimento do fundo pode sim oscilar, mas não vai despencar para 2, 3%. Vai ficar numa casa muito mais acomodada, a meu ver, no longo prazo, na casa aqui dos seus 8 até mais ou menos uns 9%, podendo oscilar um pouco para cima, um pouco para baixo, e isso é extremamente normal. Tá? Como que você pode obter algumas informações? Aqui em cima você vai perceber que existe essa parte de comunicado. Você vai clicar aqui e a primeira coisa que você deve buscar é este documento aqui, chamado relatório gerencial. Basicamente, você vai ter que clicar aqui nele, você vai ser encaminhado aqui para essa página e você tem o relatório de agosto, o relatório mais atualizado que nós temos. O que você deve enxergar de início? Bem, você vai enxergar de início algumas coisas interessantes, como de quem que é esse fundo? Da Itaú. Ou seja, já sabemos aqui que por detrás desse fundo existe uma instituição financeira extremamente sólida e que exatamente pela solidez que o banco traz, isso gera para o cotista e para a pessoa que pretende investir nesse fundo uma certa tranquilidade de saber que o seu dinheiro está sendo gerido por um dos maiores bancos que nós temos, se não no mundo, pelo menos aqui no Brasil. O importante também de você saber é qual é o indexador deste fundo. E olha só, eles colocam aqui para gente que o fundo ele busca um retorno de longo prazo de CDI de mais 3 a 3,5% ao ano. Esse daqui mais ou menos é o range do que ele imagina colocar para dentro da carteira. Este, a meu ver, não é um dos fundos que mais vai pagar para você. No entanto, uma das principais coisas que você deve procurar em fundos imobiliários, fundos do agro, fundos de infraestrutura e no geral, a depender do seu estilo de investidor, fundos com muito mais tranquilidade, aquele que vai te trazer um retorno perene ao longo do tempo. Porque se você escolhe um fundo que paga muito, mas que por outro lado pode deixar de pagar e você ter não só a quebra nos rendimentos mensais, mas também a queda na cotação, talvez não valha tanto a pena. Eu particularmente sou mais adepto daqueles fundos menos arriscados e que com uma rentabilidade razoável me tragam um retorno bastante interessante. Aqui você vai poder perceber o quanto que ele pagou, a questão da variação da cota, do yield, mas não é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero que vocês conheçam um pouco desse fundo. E só para que a gente tenha uma outra noção, deixa eu ver se eles colocam aqui em cima, eu acho que eles colocam mais para baixo, aqui é a questão do quanto que esse fundo ele tem de patrimônio. Mas se você não sabe isso, eu vou trazer aqui você para o indicador, e aqui eles já trazem essa informação. E essa é uma das que eu mais gosto. Ele é um fundo bilionário, ou seja, está aqui na casa de quase 1,5 bi de reais. Tem
tem um valor de mercado muito próximo, ou seja, você está negociando com um ágio de 4%, não é muita coisa, considerando o mercado de agro que é novo, um mercado que está se provando ser muito rentável para o cotista, é um fundo muito grande. E, por ser um fundo grande, ele traz para nós algo que eu gosto muito e que eu gostaria que você enxergasse, que é essa diversificação. Por que eu prefiro dizer diversificação do que pulverização, como alguns gestores e até alguns youtubers eles falam? A meu ver, a pulverização dá uma certa ideia de que você não sabe o que você está fazendo e acaba tirando para qualquer lado. A diversificação é a alocação estratégica do capital para trazer o melhor retorno para o cotista ou para o acionista, a depender de que classe de investimento você estiver falando. Eu prefiro, como eu comentei, a diversificação. A questão de exposição de setor, que está aqui, e a exposição de tipo de garantia, tá? Eu vou trabalhar com vocês uma noção que é fundamental, que você precisa ter antes. Os CRIs, assim como os CRAs, então, só para que você se identifique com os nomes. Os CRIs são os certificados de recebíveis imobiliários e os CRAs são os certificados de recebíveis do agronegócio. Ambas as formas aqui de captação de dinheiro têm por detrás algumas garantias. Essas garantias podem ser dadas de diversas formas, mas, no geral, quando estamos falando, por exemplo, de agronegócio, por exemplo, as pessoas podem dar imóveis, podem dar os terrenos, podem dar plantações futuras, podem até mesmo arrendar os próprios, vamos dizer assim, veículos ali necessários para a plantação e para a colheita. Então, existem várias garantias que estão por detrás daquele CRI, daquele CRA, que foram colocados aqui para você. Portanto, é interessante você saber que existe sim uma segurança não só do crédito, não só da diversificação que temos aqui, mas também dentro de cada CRA você tem uma garantia real ou não. Nesse caso, quando eu falo real, que eu digo sobre imóvel ou não, por talvez não ser efetivamente um imóvel, mas normalmente é o caso aqui. E aí nós temos essa questão de exposição setorial e de garantias. Primeira coisa, como eu comentei das garantias, eu queria trabalhar isso aqui com vocês. Você vai ver, a F significa alienação fiduciária. E olha só quanto que a alienação fiduciária representa. Representa aqui 36%. Você vai perceber que recebíveis está aqui na casa de 15%, alienação fiduciária de terras e recebíveis, crédito subordinado, enfim, nós temos outras tantas coisas como hipoteca, penhor de cana, letra financeira, enfim, temos tantas coisas aqui, ó. Aval seria o menor. Então, eu particularmente me atentaria às três principais garantias: alienação fiduciária de terras recebíveis e alienação fiduciária de terras e de recebíveis. Então, nós temos aqui umas garantias muito interessantes nesse fundo. Olhando para a questão de setor, eu também gosto muito do que o Itaú ele fez aqui. Por quê? Se você for pegar toda a diversificação aqui que ele tem, você vai perceber que o principal, claro, é a questão de grãos. Só que ele é seguido de açúcar e etanol, revenda agrícola, defensivos e fertilizantes, produtos rurais de algodão e grãos. Enfim, temos várias coisas, tanto mesmo como frigoríficos, cooperativas, logística agro, avicultura. Enfim, olha só quão diversificado é esse fundo, de maneira que, se você tiver, por exemplo, uma demanda um pouco mais refreada na questão, vamos supor, dos frigoríficos, ou talvez mesmo dos grãos não sejam tão demandados, ou até por conta dessa disputa que nós temos hoje em incentivar ou não o etanol, o açúcar, enfim, se nós tivermos uma queda talvez na receita de um e de outro, o fundo ele ainda está bem defendido em qualquer espécie. Porque o que é o interessante para nós? Quando você olha para uma questão de crédito, é interessante que você veja duas perspectivas que eu acho que são fundamentais, tanto para você colocar a sua expectativa realmente bem alinhada. Imagina que você emprestou dinheiro para uma pessoa numa taxa extremamente elevada que talvez ela não consiga pagar. Talvez não faça tanto sentido, porque você vai correr muito risco. Nos fundos, pelo menos aqui que eu vejo do Itaú, e alguns até mesmo da Quineia, que tem um braço ali do Itaú, eu consigo enxergar taxas muito modestas em termos de retorno para o seu cotista, para o seu acionista. No geral, eu consigo ver fundos mais ou menos expostos a créditos mais complicados, alguns mais seguros, mas no geral eu percebo que o Itaú ele sempre tem um pé muito no chão na hora de estruturar qualquer veículo de financiamento, qualquer veículo de investimento. E exatamente aqui no Rura 11 eu gosto do que eles fizeram por conta dessa diversificação toda de setores, tá?
Aqui eles colocam a quantidade de devedores, o quanto do PL está aqui nos 5 devedores, enfim, tem um volume médio de devedores, tem diversas coisas aqui que seriam realmente interessantes vocês darem uma olhada depois que tiverem interesse em conhecer mais o fundo, porque esses comentários aqui que o gestor ele faz são interessantes para você saber o que ele pretende fazer, o que ele fez e deu certo, o que ele fez e não deu certo, enfim, tem várias coisas aqui. Eles também falam se eles compraram mais CRAs de determinados setores, se eles venderam, enfim, tem diversos movimentos que são importantes para você acompanhar o seu fundo. Mas eu quero que você veja não só o que está acontecendo hoje, eu quero que você enxergue o que o fundo é e os números dele, para que depois você faça um estudo muito mais acurado, para que você enxergue se esse fundo ele cabe na sua carteira ou não. E para isso você precisa fazer uma análise realmente detalhada. Como eu comentei, alguns ditos aqui do gestor, alguns comentários a respeito da soja, do milho, enfim, ele fala um pouco sobre cada um desses segmentos, até para que a gente consiga ver na perspectiva do devedor se o que ele planta, se o que ele colhe está sendo bem remunerado, porque se ele estiver sendo bem remunerado, o fundo consequentemente fica mais tranquilo, porque o devedor recebendo bem, ele vai pagar as dívidas que ele tem com o fundo, tá bom? Vamos aqui para baixo um pouco para a questão dos números que eles trazem de variação do milho, do algodão, enfim, tudo isso vocês podem depois ter acesso. E olha só o que eu comentei com vocês. Eles têm aqui todos os CRAs, tá bom? Você vai perceber que praticamente todos eles são indexados a CDI. Tem alguns que são em dólar, tem algum aqui IPCA, mas realmente não é algo significativo pro cômputo geral do fundo, tá bom? E partindo aqui um pouco para os resultados, a questão numérica, eu gostaria apenas de mostrar para vocês um pouco do que é um resultado de competência e o que é um resultado caixa, só para que a gente consiga diferenciar uma coisa e outra. Quando nós estamos falando em competência, nós estamos falando em tudo aquilo que já está contratado, vamos dizer assim, para receber. E exatamente por isso que ele considera durante um determinado período, que se chama competência, aqueles valores que serão recebidos. Diferentemente do regime caixa, que é aquele que considera o valor que efetivamente entrou no caixa do fundo, tem formas de distribuição diferentes. Mas, só para que a gente consiga enxergar o que acontece de um momento para o outro. Então, vamos lá. Quando a gente fala aqui DRE, ou seja, demonstrativo de resultados, nós vamos ver o quanto que eles receberam de CRAS e CRIs, quanto que eles têm de outros resultados, de sobras, o que eles tiveram de despesas e qual o resultado de competência do fundo. E efetivamente quanto que eles distribuíram no mês. Esse pagamento ali, considerando o quinto dia útil, você vai poder perceber qual que foi o valor efetivamente que o fundo ele decidiu distribuir. E talvez você não esteja conseguindo compreender o que são esses 18,8. Calma, vamos lá. Esse DRE, ou seja, demonstrativo de resultado, ele está me dizendo que esses resultados estão em milhões de reais. Exatamente por isso que você consegue enxergar, por exemplo, que os CRAs deram 10 milhões, que o caixa deu tanto, que outros resultados, enfim, nós tivemos as despesas que têm, portanto, uma dedução, qual que foi o resultado apurado pelo fundo e quanto que ele distribuiu. Exatamente com isso, com esses 13,8 milhões, você pode fazer alguns comparativos e ver se efetivamente aquilo que foi distribuído está bom, se não está, se está a mais, se eles estão distribuindo a menos, enfim. O que eu quero dizer para vocês como recado final? Eu quero mostrar que os fundos imobiliários e os fundos do agronegócio, na sua maioria, diferentemente do que disse a Esquadra, estão realmente bem defendidos em termos de caixa, ou seja, são operações financeiras que trazem um resultado para o seu cotista positivo, ou seja, você não precisa ficar fazendo emissão de novas cotas para colocar mais e mais dinheiro no fundo para você ficar distribuindo como eles sugeriram, uma suposta pirâmide. Eu estou mostrando não só a composição do fundo, a tese por detrás, mas também estou mostrando os resultados, mostrando efetivamente que ele lucra muito mais do que aquilo que ele está recebendo. E claro, é interessante você lembrar que assim como os fundos imobiliários, os fundos do agronegócio também devem distribuir 95% do seu resultado no semestre, ou seja, a cada semestre você tem que distribuir esse determinado valor, até por isso que alguns finais de semestre você acaba tendo um determinado pico. E claro, lembrando que no ano você também tem que distribuir esses 95% considerando ali esses 2 semestres. Então, eu quero que vocês tenham sempre em mente que os resultados, eles podem sim variar, como nós vimos aqui, nesse fundo ele variou nesses últimos 2 meses, no entanto, isso é extremamente normal e já sabido pelo próprio administrador e pelo gestor desse fundo. Então, eu espero que você tenha gostado desse fundo. Se você gostou de tudo que eu comentei aqui e quer mais conteúdos a respeito, faço o convite para você se inscrever no canal e gostando mais ainda, tem a nossa área de membros que eu faço o convite para você conhecer todos os benefícios que eu trago lá para vocês. Então, espero que tenham gostado. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!